No jantar de Natal, a minha filha disse que o meu único propósito era pagar as contas dela. Eu sorri, saí e cancelei o fundo de 100 euros para a sua faculdade. O ar da minha casa em Lisboa cheirava a Natal, ou pelo menos a versão exaustiva que o Natal se tinha tornado para mim. Havia o cheiro rico e cremoso do bacalhau com natas a apurar no forno. O aroma doce e picante das rabanadas, que eu tinha passado a tarde a fritar. E por baixo de tudo, o cheiro a cera de vela e a pinho da árvore que piscava solitária na sala de estar. As conversas da minha família, que chegava aos poucos, flutuavam da entrada. Um murmúrio animado que, em vez de me confortar, apenas acentuava a minha solidão no meio da cozinha quente e abafada. Eu sentia um cansaço que se tinha alojado nos meus ossos, um peso acumulado de meses de horas extraordinárias no escritório. Tudo para garantir que este dia, e todos os dias que viriam para a minha filha, fossem perfeitos. A campainha tocou e o barulho aumentou quando a minha irmã abriu a porta. Era Melis. A Catarina, a minha filha, entrou primeiro, não com um sorriso, mas com o rosto iluminado pelo ecrã do telemóvel. Tinha 18 anos e uma beleza afiada que por vezes me magoava ver, porque raramente se suavizava com um sorriso na minha direção. Atrás dela vinha o Miguel, o meu marido, carregando um saco com garrafas de vinho, já com o seu sorriso fácil e apaziguador no rosto. Feliz Natal, disse ele para a sala em geral. A Catarina passou por mim na cozinha, os seus olhos nem por um segundo a desviar-se do aparelho na sua mão. Olá! Murmurou ela, um som tão baixo que podia ter sido para si mesma. Olá, querida! Tiveste uma boa viagem? Tentei eu, secando as mãos num pano de prato. Foi normal, respondeu ela, já a afastar-se em direção à sala, procurando a tomada mais próxima para carregar o seu mundo digital. Tentei apanhar o olhar do Miguel, um pedido silencioso de ajuda, de cumplicidade. Mas ele apenas encolheu os ombros e sorriu. Deixa a rapariga, Sofia. É Natal. A frase dele, a desculpa de sempre. Deixa a rapariga. Com o tempo, essa frase tinha se tornado o som da minha rendição. Enquanto eu colocava a travessa fumegante na mesa, tentei mais uma vez. Então, Catarina, já tiveste resposta de alguma das candidaturas à faculdade? Ela suspirou, um som longo e sofrido, como se a minha pergunta fosse a maior das imposições. Mãe, já te disse que eles só respondem em janeiro, disse ela, revirando os olhos de uma forma que era ao mesmo tempo infantil e incrivelmente cortante. Não precisas de perguntar todos os dias. Eu não perguntava todos os dias. Na verdade, tinha evitado o assunto durante semanas, com medo exatamente desta reação. Eu sentia-me cada vez mais como uma estranha, uma funcionalidade necessária para manter a casa a funcionar e as contas pagas, mas invisível em todos os outros aspectos. Lembro-me dos natais de antigamente, quando a Catarina se aninhava no meu colo, os seus olhos a brilhar com a magia das luzes da árvore, e o meu coração apertou-se com uma saudade que era quase física. Naquela altura eu era o mundo dela. Agora, parecia que eu era apenas um obstáculo nele. Quando nos sentamos à mesa, por um momento, a normalidade pareceu regressar. A toalha de linho branco, engomada com esmero, estava coberta de travessas. O bacalhau dourado, as batatas assadas com alecrim, uma salada vibrante. As velas no centro da mesa lançavam uma luz quente sobre os rostos da minha família. E o som das conversas e do tilintar dos talheres enchia a sala. Risos ecoavam enquanto o meu cunhado contava uma história engraçada sobre o trabalho, e a minha sobrinha mostrava o seu novo anel de noivado. Por um instante, permiti-me relaxar, respirar o caos feliz e acreditar que o meu sentimento de apreensão era apenas cansaço. Foi o meu irmão, Rui,
quem se levantou, com o copo de vinho tinto na mão. Ele sempre fora o mais sentimental da família. Um momento, por favor, disse ele. A sua voz a sobrepor-se à conversa. Eu queria fazer um brinde. Todos se calaram, virando-se para ele. Queria brindar a nossa Catarina, a estrela da família, que está prestes a voar para conquistas incríveis. Ouvimos dizer que estás a pensar ir para o estrangeiro, talvez para Londres? Onde quer que vás, sabemos que vais ser brilhante. Ele sorriu, o orgulho a irradiar do seu rosto. Um brinde ao futuro da Catarina. Houve um coro de saúde. E todos beberam. Senti uma pequena pontada de orgulho misturada com a ansiedade que nunca me deixava. Era por aquele futuro que eu trabalhava. Depois do brinde, Rui continuou, ainda de pé. Mas a sério, Catarina, disse ele. O seu tom agora um pouco mais sério, mas ainda afetuoso. Já pensaste como vais agradecer a esta mulher aqui? E ele apontou para mim, com o copo. Todo este teu futuro brilhante está a ser construído com o trabalho árduo e o sacrifício da tua mãe. Ela merece uma estátua, no mínimo. Ele riu, e alguns na mesa riram com ele, esperando que a minha filha dissesse algo doce, algo apropriado. Eu preparei-me para sentir aquele calor embaraçoso de um elogio público. Mas o que veio a seguir não foi calor, foi gelo. A Catarina soltou uma gargalhada. Não foi uma risada alegre. Foi um som curto, desdenhoso, que cortou o ambiente festivo como vidro partido. Ela pousou o garfo. Agradecer? Repetiu ela, a sua voz clara e alta para que todos ouvissem. A mãe faz o que tem a fazer. Ela olhou em volta da mesa, como uma rainha, a dirigir-se aos seus súbditos. O trabalho dela é trabalhar para que eu possa ter sucesso. É para isso que servem os pais, não é? Para pagar as contas. O silêncio que se abateu sobre a sala foi imediato e absoluto. Foi tão pesado que conseguia senti-lo fisicamente. Ouvi o som agudo de um garfo a cair num prato, algures do outro lado da mesa. O riso morreu nos lábios de todos, substituído por expressões de choque e desconforto. Os olhares fugiam dos meus, mergulhando nos pratos, nos copos de vinho, em qualquer lugar que não fosse o meu rosto. Senti o meu sangue a subir. Um calor abrasador, que me tingiu as bochechas, o pescoço, o peito. Era a humilhação, pura e crua. Cada palavra dela foi um soco no estômago, tirando-me o ar, fazendo-me sentir pequena e ridícula na frente de toda a minha família. Num instante, todos os meus sacrifícios, as noites mal dormidas, a preocupação constante, tudo foi reduzido a uma mera transação financeira, uma obrigação sem emoção. Eu era uma caixa multibanco com um coração a bater. Desesperada, virei a cabeça para o Miguel. Os meus olhos imploravam por ele. Diz alguma coisa. Defende-me. Corrige-a. Mas ele não encontrou o meu olhar. Estava de cabeça baixa, a fitar intensamente o seu bocado de bacalhau, o seu rosto uma máscara de desconforto. Ele não ia dizer nada. Naquele momento, eu estava completamente sozinha. Foi então que algo dentro de mim se partiu e se solidificou ao mesmo tempo. A dor era imensa, mas por baixo dela, uma camada de aço começou a formar-se. Respirei fundo, uma única vez. Reuni os pedaços da minha dignidade espalhados pelo chão da sala de jantar. Forcei os meus lábios a curvarem-se num sorriso, um sorriso tenso, horrível, que não chegava aos meus olhos. Levantei o meu próprio copo de vinho, a minha mão surpreendentemente firme. Ela tem razão, disse eu. A minha voz a soar estranhamente calma no silêncio mortal. Saúde. E bebi um gole longo e amargo. Ninguém tocou no assunto. Depois do meu brinde seco, a conversa recomeçou, mas de forma forçada e fragmentada. As pessoas falavam sobre o tempo,
sobre o futebol, sobre um programa de televisão qualquer coisa que não fosse a ferida aberta no centro da mesa. O som dos talheres contra a louça parecia anormalmente alto, preenchendo os longos e constrangedores silêncios que se abriam entre as frases. O ambiente festivo tinha evaporado, deixando para trás um resíduo pesado de desconforto. Eu continuei a comer, ou pelo menos a mover a comida pelo prato. Cada garfada de bacalhau era insípida, cada pedaço de batata era pastoso na minha boca. Comia mecanicamente, um autômato, a desempenhar as funções de uma pessoa. Mastigava, engolia, bebia um gole de água, repetia. Por fora, eu era a imagem da compostura. Por dentro, um deserto de dor formava-se, vasto e silencioso. Do outro lado da mesa, a vida continuava. Levantei os olhos por um instante e vi a Catarina. O seu momento de crueldade tinha passado, tão depressa como uma nuvem de verão. Agora, ela ria-se, a cabeça inclinada para trás, de algo que o seu primo mais novo lhe sussurrava ao ouvido. O som do riso dela, genuíno e despreocupado, atingiu-me com uma nova onda de dor. Para ela, aquilo não tinha sido nada. Tinha sido uma piada, uma observação casual, já esquecida. Ela não fazia a mínima ideia, ou talvez não se importasse, que as suas palavras tinham acabado de demolir algo fundamental dentro de mim. Vê-la ali, tão alheia ao dano que causara, foi a confirmação final. Eu não era uma pessoa para ela. Era uma função, um recurso, e os recursos não têm sentimentos. Foi essa percepção que me deu a força para o que fiz a seguir. Não foi uma decisão de raiva. A raiva já tinha passado, deixando para trás uma clareza fria e afiada. Pausei o garfo e a faca ao lado do prato, alinhando-os perfeitamente. Peguei no guardanapo de linho e limpei os cantos da minha boca com um gesto deliberado. Dobrei-o e coloquei-o sobre a mesa. Levantei-me. A minha cadeira arrastou-se um pouco no chão de madeira, e o som fez com que algumas cabeças se virassem na minha direção. Com licença, disse eu. A minha voz surpreendentemente estável. Não me estou a sentir bem. Desejo a todos um Feliz Natal. Ninguém protestou. O alívio nos seus rostos era quase palpável. A causa do desconforto estava a retirar-se voluntariamente. Atravessei a sala em direção ao bengaleiro na entrada, sentindo os seus olhares nas minhas costas. Enquanto eu tirava o meu casaco de lã do cabide, o Miguel apareceu ao meu lado. Ele não me tocou. A sua voz era um sussurro baixo e irritado. O que estás a fazer, Sofia? Não faças uma cena. A sua preocupação não era comigo. Era com a aparência, com a opinião dos outros, com a perturbação da paz forçada. Veste o casaco, abotoando-o lentamente. Olhei para ele, não com a mágoa que ele talvez esperasse, mas com uma distância que o fez recuar um passo. A cena já foi feita, Miguel. Respondi, a minha voz igualmente baixa, mas sem qualquer vestígio de súplica. Eu não fui a atriz principal. Abri a porta da frente, e o ar frio da noite de dezembro atingiu-me o rosto. Foi como acordar de um longo e febril sonho. Sem olhar para trás, saí para a escuridão, fechando a porta suavemente atrás de mim, deixando para trás o calor falso e as luzes cintilantes da vida que eu já não reconhecia como minha. O meu carro, um utilitário modesto que comprei depois de vender o descapotável que tanto amava, pareceu um casulo seguro no meio da noite fria. Assim que fechei a porta, o som da cidade foi abafado, e no silêncio, a minha compostura desmoronou-se. As lágrimas que eu tinha engolido com o bacalhau e o vinho vieram à tona com uma força violenta. A primeira foi um soluço que me rasgou a garganta, seguida por outra e mais outra, até eu estar encostada ao volante, a tremer com a força da minha própria dor.
Conduzi sem rumo pelas ruas de Lisboa, um fantasma no meu próprio carro. As luzes de Natal estavam por todo o lado. Cascatas de ouro e prata penduradas nos edifícios, estrelas a brilhar nas rotundas. Em cada esquina, uma cena de alegria festiva. Mas para mim, as luzes eram agulhas brilhantes, a picar-me os olhos. Pareciam zombar da minha miséria, iluminando a farsa que tinha sido a minha vida. Cada luz a piscar era uma pulsação da minha dor, da minha raiva, da minha exaustão infinita. Enquanto o carro avançava em piloto automático, a minha mente projetava imagens no para-brisas. Éramos fantasmas dos meus sacrifícios. Vi-me a dizer não. Há umas férias de verão com as minhas amigas na Grécia, porque cada euro contava para o fundo. Vi-me sentada no escritório num sábado de sol, a terminar um relatório, enquanto ouvia as famílias a rir no parque do outro lado da rua. Lembrei-me do dia em que entreguei as chaves do meu carro antigo, o meu pequeno e adorado descapotável, sentindo um pedaço da minha juventude a ir-se com ele, para o trocar por este modelo sensato e econômico. Tudo pelo fundo. Tudo pela Catarina. Tudo pelo futuro dela. Um futuro que eu estava a construir tijolo a tijolo, enquanto o meu próprio futuro se tornava uma paisagem cinzenta de trabalho e responsabilidade. O comentário dela à mesa não tinha sido um erro de julgamento de uma adolescente. Não. Tinha sido a verdade nua e crua, a verdade dela. Na sua mente, eu não era uma mãe que se sacrificava por amor. Eu era uma funcionária, a cumprir o seu dever. O trabalho dela é trabalhar. A frase ecoava na minha cabeça, despindo-se de qualquer emoção, revelando o mecanismo frio por baixo da nossa relação. E foi aí, no meio das lágrimas e das luzes zombeteiras da cidade, que a dor começou a transformar-se. O calor da mágoa recuou, dando lugar a uma clareza fria, sólida como o gelo, o amor. O amor que eu sentia pela minha filha era real, imenso. Mas o que ela sentia por mim não era amor. Era expectativa. E o amor não pode ser um contrato de servidão. O amor não pode ser uma rua de sentido único. Eu tinha passado 18 anos a dar, e ela tinha passado 18 anos a receber, até que o ato de receber se tornou um direito adquirido, e o ato de dar, uma mera obrigação. Quando cheguei a casa, o silêncio cumprimentou-me como um velho amigo. Não era o silêncio opressivo de uma casa vazia, mas o silêncio pacífico de um santuário. Fui direta ao pequeno escritório que tínhamos montado num canto da sala. Sentei-me na cadeira, o meu corpo ainda a tremer ligeiramente, e liguei o computador. As minhas mãos estavam firmes enquanto eu digitava a senha do banco. Naveguei pelas minhas contas até encontrar a que eu tinha criado no dia em que a Catarina nasceu. O nome brilhava no ecrã, Fundo Universitário Catarina. E por baixo, o saldo. 100,24315 euros. 100.243 euros e 15 cêntimos. Cada cêntimo ganho com o meu suor, com as minhas preocupações, com a minha vida em pausa. Com cliques firmes e deliberados, abri uma nova conta poupança. O banco pediu-me para lhe dar um nome. Os meus dedos pairaram sobre o teclado por um segundo antes de escreverem as palavras que selariam o meu futuro. Fundo Recomeço Sofia. Depois, iniciei a transferência. Selecionei a conta de origem. Selecionei a conta de destino. No campo do montante, não hesitei. Digitei o valor exato, até ao último cêntimo. Uma janela de confirmação apareceu. Tenha certeza que deseja transferir 100,24315 euros. Movi o rato e cliquei em confirmar. O som do clique pareceu ecoar pela sala silenciosa. No ecrã, o saldo do Fundo Universitário Catarina mudou para 0 euros.
E o fundo recomeço Sofia ganhou vida. Fechei o computador. Estava feito. Não senti culpa. Não senti arrependimento. Senti o peso de 18 anos a ser levantado dos meus ombros. Senti-me livre. Naquela noite, não sonhei. Pela primeira vez em anos, a minha mente não correu em listas de tarefas, preocupações financeiras ou ansiedades sobre o futuro da Catarina. O sono foi uma escuridão profunda e sem interrupções. Quando acordei, não foi com o som do despertador, mas com os raios de sol pálidos do inverno a entrarem pela janela do quarto. Senti-me leve. Era uma sensação física, como se um colete de chumbo que eu nem sabia que estava a usar tivesse sido finalmente removido. Sentei-me na cama e estiquei os braços acima da cabeça, sentindo os músculos a responder sem a tensão habitual. O ar da casa silenciosa parecia mais limpo, mais fresco. A paz foi quebrada pelo som da chave a rodar na fechadura da porta da frente, seguido por passos pesados e zangados no corredor. Era o Miguel. Olhei para o relógio. Eram 7:30 da manhã. Ele deve ter saído da festa de Natal da minha irmã diretamente para aqui. Ele apareceu à porta do quarto, o rosto vermelho, o nó da gravata torto. Parecia um homem que não tinha dormido e cuja raiva o tinha mantido acordado. Arruinaste o Natal, disse ele. A voz, um sussurro áspero e carregado de acusação. A família toda está a falar. A tua mãe ligou-me às 6 da manhã. Como pudeste ser tão dramática, Sofia? Sair daquela maneira. Esperei que as suas palavras me atingissem, que a culpa família, tão bem treinada, fizesse o seu trabalho. Mas nada aconteceu. Olhei para ele, não para o meu marido, mas para um homem que parecia subitamente um estranho. A sua preocupação não era a minha dor. Era o incômodo, o falatório, a mancha na reputação impecável da nossa família. Eu não arruinei nada, Miguel, respondi. E a minha voz era tão calma que até eu fiquei surpreendida. Apenas parei de participar numa farsa. Ele ficou a olhar para mim, a boca ligeiramente aberta, desarmado pela minha falta de reação. Ele esperava lágrimas, gritos, uma discussão. Não esperava esta calma serena. Uma farsa? Do que estás a falar? Foi um comentário estúpido da Catarina. As miúdas dizem coisas estúpidas. Não foi estúpido, foi honesto. Corrigi eu, levantando-me da cama e indo em direção ao armário para tirar um roupão. Ela apenas disse em voz alta o que vocês os dois pensam há anos. Que o meu único propósito nesta família é ser a vossa carteira e a vossa empregada. Eu apenas decidi que já não concordo com os termos desse contrato. Ele passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Estás a ser ridícula. Ninguém pensa isso. Tu pensas, disse eu suavemente. Ou então terias dito alguma coisa ontem à noite. Mas ficaste calado. O teu silêncio foi mais alto do que as palavras dela. Ele não teve resposta para isso. Enquanto ele ficava ali, impotente, o meu telemóvel na mesa de cabeceira vibrou. Peguei nele. Era uma mensagem da Catarina. A avó está chateada contigo. Exageraste um bocado ontem à noite. Li a mensagem e um sorriso amargo tocou-me os lábios. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhuma sombra de arrependimento. Apenas uma acusação velada e a preocupação com a opinião da avó. Era a prova final. Se é que eu precisava de alguma, de que tinha feito a coisa certa. Apaguei a mensagem sem responder e passei pelo Miguel, saindo do quarto. Na cozinha, a luz da manhã inundava o espaço. Abri o frigorífico e tirei ovos, queijo e um tomate. Liguei o fogão e comecei a preparar uma omelete, apenas para mim. O som dos ovos a fritar na frigideira era a única coisa que quebrava o silêncio tenso da casa. O Miguel continuava à porta da cozinha,
a observar-me, a sua raiva a dar lugar a uma confusão perplexa. Ele não sabia como lidar com esta nova versão de mim. Uma mulher que não procurava a sua aprovação, que não se encolhia perante a sua fúria. Quando a omelete ficou pronta, coloquei-a num prato, fiz uma chávena de chá e sentei-me à mesa da cozinha. Comi devagar, saboreando cada dentada. O queijo derretido, a frescura do tomate, o calor do chá, eram prazeres simples, pequenos luxos que eu tinha negligenciado durante anos, sempre com pressa para servir os outros primeiro. Naquela manhã, eu estava a servir-me a mim. E sabia, com uma certeza absoluta, que este era o primeiro pequeno almoço do resto da minha nova vida. O que o Miguel não entendia, o que talvez ninguém naquela mesa de Natal entendesse, era que a explosão da Catarina não foi um acontecimento isolado. Foi a colheita. A colheita amarga de sementes que tinham sido plantadas e regadas durante 18 anos. Enquanto eu arrumava a louça do meu pequeno almoço, a minha mente vagueava por um cemitério de memórias. Cada uma delas, uma pequena lápide, a marcar um passo no caminho que nos tinha trazido até aqui. Lembro-me da Catarina com 5 anos, na loja de brinquedos, a chorar histericamente por uma boneca que custava uma fortuna. Eu tentei explicar, com a paciência infinita de uma jovem mãe, que não podíamos comprar lá naquele dia. Mas o Miguel, incapaz de suportar as lágrimas dela, pegou na boneca e foi para a caixa. Deixa, ela é só uma criança, sussurrou ele para mim, passando por cima da minha autoridade. A boneca foi esquecida no fundo de um baú 2 semanas depois. Mas a lição permaneceu. Uma birra era uma moeda de troca eficaz. À medida que ela crescia, a moeda de troca tornava-se mais sofisticada. Aos 12 anos, ela queria o telemóvel mais recente, o mesmo que todas as amigas populares tinham. Era um exagero, um luxo que o nosso orçamento mal podia comportar. Eu sugeri um modelo mais modesto, mais sensato. A resposta dela não foi uma birra, mas um silêncio gélido que durou 1 semana. Ela tratava-me com uma indiferença calculada, respondendo às minhas perguntas com monossílabos, fazendo-me sentir como uma criminosa por lhe negar o que ela merecia. O Miguel, claro, cedeu. É importante para a integração social dela, Sofia, argumentou ele, como se um telemóvel fosse a chave para a felicidade. 3 meses depois, ela perdeu o aparelho numa ida ao cinema com as amigas. Quando a confrontei, as lágrimas vieram. Mas não eram de arrependimento, eram de acusação. A culpa é tua, soluçou ela. Estava sempre a ligar-me e a estressar-me para eu ter cuidado. Fiquei tão nervosa que o devo ter deixado cair. Fiquei a olhar para ela, atonita com a ginástica mental que transformava a sua negligência na minha culpa. O Miguel, ao ouvir os gritos, interveio. Calma, calma, compramos outro. Deixa, ela já está a sofrer o suficiente. E depois, a festa dos 16 anos. Não podia ser uma simples festa em casa. Tinha de ser num espaço alugado, com um DJ, um tema vintage chic e um serviço de catering. O orçamento que ela apresentou era o equivalente a 3 meses do meu salário. Quando eu disse que era impossível, ela lançou a sua arma mais poderosa, a comparação. A mãe da Rita alugou uma quinta inteira para ela. Disse ela, a voz a pingar desprezo. Tu simplesmente não queres que eu seja feliz. Tens vergonha de mim. A acusação pairou no ar, venenosa. E mais uma vez, o Miguel tomou o partido dela. Podemos fazer um esforço, Sofia. Ela só faz 16 anos uma vez. O esforço traduziu-se em eu aceitar um projeto extra no trabalho que me roubou os fins de semana durante 2 meses. Na noite da festa, eu estava tão exausta que mal conseguia ficar de pé. Observei-a de longe, a rainha da sua corte,
a receber os elogios pela festa incrível que a mãe dela tinha organizado, sem nunca me dirigir um olhar de gratidão. A ajuda em casa era uma batalha perdida. O quarto dela era um caos perpétuo de roupa, livros e pratos sujos. Pedir-lhe para pôr a mesa era recebido com um suspiro dramático. Sugerir que ela ajudasse a lavar a louça era como pedir-lhe para escalar uma montanha. Estou a estudar, mãe. Era a desculpa padrão. Estas coisas distraem-me. O Miguel apoiava-a. Ela tem de se concentrar nos estudos, Sofia. É o mais importante. Nós tratamos do resto. Nós era um eufemismo para tu. Eu era o motor silencioso da casa. A figura invisível que garantia que havia roupa lavada, comida na mesa e uma casa de banho limpa. Nestas pequenas guerras diárias, eu estava sempre sozinha. Tornei-me a mamã, a vilã que dizia não, que pedia responsabilidade, que tentava ensinar o valor do esforço. O Miguel, com a sua política de apaziguamento, era sempre o pai fix. O herói que a salvava da minha tirania. Eu sentia-me como uma general a lutar uma guerra em duas frentes. Contra a crescente arrogância da minha filha e contra a passividade cúmplice do meu marido. Era uma solidão profunda. A solidão de saber que se estava a fazer o correto, mas ser punida por isso todos os dias. Eu via o abismo a formar-se entre a Catarina e a realidade. E cada tentativa minha de construir uma ponte era sabotada. Eles não viam isso. Eles viam uma miúda a ser uma miúda. Eu via um monstro de ingratidão a ser cuidadosamente alimentado. E o jantar de Natal não foi o início. Foi apenas o momento em que o monstro, finalmente, me mordeu a mão que o alimentava. Deixei que os dias seguintes se desenrolassem num silêncio espesso. O Miguel dormia no quarto de hóspedes. Mal nos cruzávamos, e quando o fazíamos, ele olhava para mim com uma mistura de raiva e perplexidade, como se eu fosse um puzzle complicado que ele já não tinha paciência para resolver. A Catarina não me dirigiu a palavra. Eu ouvia-a em casa, os seus passos pesados no corredor, as suas longas chamadas com as amigas no quarto, mas para mim, ela era um fantasma. Um fantasma zangado que partilhava o mesmo teto. Eu não forcei a interação. Pela primeira vez na minha vida, estava a colocar a minha própria paz em primeiro lugar. O silêncio deles era um presente. A bomba relógio explodiu numa terça-feira à noite. Eu estava na sala, a ler um livro, algo que não fazia há meses, a desfrutar da quietude. A Catarina entrou de rompante, o portátil aberto numa mão, a expressão impaciente. Mãe, preciso dos dados da conta, disse ela, sem preâmbulos. O seu tom não era de quem pede, mas de quem exige. A data limite para a candidatura à Universidade de Warwick é à meia-noite, e tenho de pagar a taxa de inscrição agora. Levantei os olhos do meu livro, lentamente. Olhei para ela, para sua postura arrogante, para a certeza nos seus olhos de que eu iria, como sempre, obedecer. Não havia qualquer sinal de que a nossa confrontação no dia de Natal a tivesse afetado. Para ela, os negócios continuavam como de costume. Que conta, Catarina? Perguntei, a minha voz neutra. Ela bufou, exasperada. A conta da faculdade, obviamente. Qual outra seria? Anda lá, estou com pressa. Fechei o meu livro, marcando a página com o dedo. Ah, essa conta, disse eu, com a mesma calma. Essa conta já não existe. Terás de usar o teu próprio dinheiro. Ela ficou a olhar para mim por um segundo, o seu cérebro a tentar processar as minhas palavras. A confusão passou pelo seu rosto. O quê? Como assim? Não existe? Não sejas parva. Preciso do NIB e dos códigos. Não estou a ser parva, respondi. Estou a ser muito clara. A conta foi fechada. O dinheiro que lá estava foi movido. A confusão dela deu lugar à descrença. Ela soltou uma pequena risada,
nervosa e incrédula. Tu não fizeste isso. Estás a brincar para me assustar por causa do Natal, não é? Ok, já percebi. Peço desculpa. Agora podes dar-me os dados? A sua desculpa foi atirada como uma moeda a um pedinte, um gesto vazio para conseguir o que queria. Não estou a brincar, Catarina. E as tuas desculpas chegam com alguns dias e 100.000 euros de atraso. Foi aí que a descrença se partiu e o pânico começou a infiltrar-se. Os olhos dela arregalaram-se, a cor a fugir-lhe do rosto. Tu não podias. O pai sabe disto. Pai! Gritou ela, a sua voz a subir uma oitava, estridente com pânico. Pai! Vem cá agora! O Miguel saiu do escritório, a expressão alarmada. O que se passa? Por que estás a gritar? A mãe enlouqueceu, disse a Catarina, a voz a tremer. Ela está a dizer que fechou a minha conta da faculdade. Diz-lhe que ela está a mentir. Diz-lhe que ela não podia fazer isso. O Miguel olhou para mim. A sua expressão, uma mistura de acusação e incerteza. Sofia, o que é isto? O que fizeste? Fiz exatamente o que a Catarina diz, respondi eu, levantando-me e encarando os dois. Transferi o dinheiro que eu ganhei para uma conta que me pertence. A negação do Miguel era quase cômica. Isso é impossível! A conta é conjunta. Eu teria de autorizar. Não, Miguel, interrompi eu. A conta estava apenas em meu nome. Tu nunca te preocupaste com os detalhes. Apenas assumiste que o dinheiro apareceria quando fosse preciso. Eu era a única titular. Ele pegou no seu próprio portátil da secretária, as mãos a tremerem enquanto o abria. Vou ver agora mesmo. Ouvi o som frenético das teclas a serem premidas enquanto ele acedia ao site do banco. A Catarina estava ao lado dele. Arroei as unhas, os olhos fixos no ecrã. Fiquei a observá-los. O silêncio esticou-se enquanto a página carregava. E depois veio o som. Um arquejo baixo e chocado do Miguel. Ele recuou da cadeira, como se tivesse levado um choque elétrico. Foi-se, sussurrou ele, incrédulo. O dinheiro! Foi-se. A Catarina olhou para o ecrã e depois para mim. O rosto contorcido, numa máscara de fúria e traição. Tu roubaste-me! Gritou ela. Tu roubaste o meu futuro! A realidade, fria, dura e implacável, tinha finalmente chegado. A bomba-relógio que eu tinha armado tinha acabado de explodir no centro da sua vida privilegiada, e os estilhaços estavam apenas a começar a assentar. A acusação da Catarina pairou no ar, feia e distorcida. Roubar? Repeti eu, a minha voz ainda perigosamente calma. Tu não podes roubar o que já é teu, Catarina. Era meu! Era o meu fundo para a faculdade! Gritou ela, o rosto vermelho, as lágrimas a escorrerem pelas bochechas. Tu passaste a minha vida inteira a dizer que era para mim. Tu não tinhas o direito. Isso é cruel. Estás a destruir a minha vida de propósito. O Miguel deu um passo à frente, assumindo o seu papel de patriarca ofendido. O seu rosto estava sombrio. A sua voz era um rosnado baixo. Sofia, isto foi longe demais. Já chega deste drama. Para com isto e devolve o dinheiro agora. Não foi um pedido. Foi uma ordem. A mesma ordem que ele me dava há 20 anos, disfarçada de várias formas. Para de te preocupares. Para de ser tão sensível. Para de fazer problemas. Para. Mas eu já não parava. Olhei para os dois, a filha histérica e o pai autoritário, um par de estranhos na minha sala de estar. Devolver o dinheiro? Perguntei eu, virando-me lentamente para a minha filha, cujos soluços eram agora de pura raiva. O dinheiro era teu, Catarina.
Diz-me, quando foi que trabalhaste um único dia por ele? Quando foi que passaste uma noite em claro, a preocupar-te com as contas para garantir que cada cêntimo era poupado? Quem o ganhou? Quem trabalhou noites e feriados por ele? Fui eu. Fiz uma pausa, deixando que as minhas palavras assentassem. E na noite de Natal, tu disseste, na frente de toda a gente, que o meu único trabalho era pagar as contas. Tu definiste os termos da nossa relação. Eu era a tua funcionária. Pois bem, considera isto a minha carta de demissão. Demite-me. Isso não é justo, gritou a Catarina. Não é justo? A minha voz subiu um pouco, finalmente a vibrar com a emoção que eu tinha suprimido. Deixa-me falar-te sobre o que não é justo. Não é justo ter de escolher entre pagar uma reparação no carro ou comprar os bilhetes para o festival de verão que tu tinhas de ir com as tuas amigas. Não é justo passar o meu próprio aniversário a trabalhar até tarde para compensar o dia que tive de tirar porque tu te esqueceste de um projeto escolar importante. Não é justo ouvir-te a queixar-te de que as tuas férias em Ibiza não foram num hotel de 5 estrelas, quando eu não tiro umas férias a sério há 6 anos. A cada frase, eu via a fúria deles a vacilar, a certeza deles a começar a rachar. Tu lembras-te do meu carro descapotável, Miguel? O azul? Eu adorava aquele carro. Vendi-o porque a manutenção era cara e o seguro era alto. Dinheiro que podia ir para o fundo da Catarina. Tu lembras-te da proposta de promoção que recebi há 4 anos? Uma que exigiria que eu me mudasse para o Porto? Eu recusei-a. Porque a Catarina estava no meio do ensino secundário. E tu disseste que seria demasiado disruptivo para ela. O dinheiro extra que eu ganharia teria ido para o fundo dela de qualquer maneira. Virei-me novamente para a Catarina, cujas lágrimas agora eram mais silenciosas. O seu rosto uma confusão de choque e vergonha. Enquanto tu estavas a escolher vestidos para os bailes de finalistas, eu estava a escolher que contas podia adiar para o mês seguinte. Enquanto tu te queixavas do teu telemóvel lento, eu usava o mesmo modelo há 5 anos, porque o teu precisava de um upgrade. Cada euro naquela conta tem uma história de algo que eu sacrifiquei. Um jantar com amigas, um livro que não comprei, um casaco novo que adiei. E tu, na noite de Natal, pegaste em todas essas histórias, em todos esses sacrifícios, e cuspiste-lhes em cima. O silêncio na sala era agora diferente. Não era tenso. Era pesado de verdades, não ditas, que finalmente tinham sido libertadas. O Miguel olhava para o chão, incapaz de me encarar. A Catarina olhava para suas próprias mãos, as lágrimas a pingar nos seus jeans caros. Eles não tinham nada a dizer, porque não havia nada que pudesse ser dito. Eu tinha-lhes mostrado o preço do futuro deles. Um preço que eles nunca se tinham dado ao trabalho de calcular. Aproximei-me dela, a minha voz agora mais suave, mas não menos firme. O teu futuro não foi roubado. Catarina, disse eu, ecoando as suas próprias palavras de pânico. Foi-te devolvido. A responsabilidade por ele agora é tua. Agora, terás de o construir, como eu construí o teu até agora. O mundo da Catarina, que antes era um mapa cheio de possibilidades ilimitadas, encolheu da noite para o dia. As brochuras coloridas das universidades de Londres, Amsterdão e Edimburgo, que antes estavam espalhadas com orgulho na sua secretária, tornaram-se monumentos à sua arrogância. Eu via-a, através da porta entreaberta do seu quarto, a olhar para os sites. O brilho dos ecrãs a iluminar um rosto onde a certeza tinha sido substituída por um pânico silencioso. A Universidade de Warwick já não era uma opção. O sonho de um dormitório com vista para um campus verdejante no estrangeiro tinha se transformado em fumo. A realidade que a substituiu era muito mais modesta, muito mais local.
A conversa em casa, antes cheia de planos para voos e alojamento internacional, agora girava em torno das médias de entrada para a Universidade de Lisboa ou para a Nova. A possibilidade de viver a verdadeira experiência universitária, longe de casa, foi substituída pela certeza de que ela continuaria a viver no seu quarto de infância, a apanhar o metro para as aulas. E o luxo de se dedicar a tempo inteiro aos estudos foi riscado do mapa. Para pagar as suas próprias propinas, os seus livros, os seus transportes, ela teria de fazer algo que nunca tinha feito na vida: arranjar um emprego. A humilhação foi a sua companheira constante nas semanas que se seguiram. Ouvi um telefonema dela com a sua melhor amiga, a Rita. A voz dela era forçadamente casual. Sabes, estive a pensar, e acho que prefiro ficar por cá no primeiro ano. Estar perto da família, e tal. Londres pode esperar. Eu sabia que a Rita, cuja mãe tinha de facto alugado uma quinta, não estava a acreditar numa única palavra. A vergonha de ter de admitir a sua nova realidade perante o seu círculo social era um castigo em si mesmo. O seu status, construído sobre uma base de privilégio que ela achava inabalável, estava a ruir. Depois veio a caça ao emprego. A rapariga, que sonhava com uma carreira em marketing internacional, estava agora a imprimir currículos para entregar em cafés e lojas de roupa no centro comercial. Uma tarde, cheguei à casa e encontrei-a sentada à mesa da cozinha, com uma expressão desolada. "Ninguém me quer contratar", disse ela, a voz baixa e derrotada. "Dizem que não tenho experiência. Como é que eu posso ter experiência se ninguém me dá uma oportunidade?" Pela primeira vez, ela estava a provar a frustração do mundo real. Um mundo que não se curvava perante os seus desejos. Não lhe ofereci conselhos. Não lhe ofereci pena. Apenas disse: "Bem-vinda ao clube." Enquanto a Catarina lutava com o seu orgulho ferido, o Miguel travava a sua própria batalha perdida. Viu ao telefone com o gerente do banco, a sua voz tensa a discutir opções de crédito. Viu a estudar extratos de investimentos, a fazer contas em folhas de rascunho, a procurar desesperadamente uma solução mágica que pudesse replicar o fundo que eu tinha levado 18 anos a construir. Mas a magia não existe no mundo financeiro. Os empréstimos tinham juros altíssimos. Os investimentos não podiam ser liquidados sem perdas enormes. A verdade era simples. O dinheiro tinha desaparecido e não havia forma de o substituir a curto prazo. A sua incapacidade de resolver o problema, de restaurar o status quo, onde ele era o provedor que podia satisfazer todos os caprichos da filha, transformou-se numa raiva fria e distante. Ele deixou de me falar por completo. A casa tornou-se um campo minado de silêncios hostis. Ele não estava zangado com a Catarina pela sua atitude, nem consigo mesmo pela sua passividade. Estava zangado comigo por ter virado o tabuleiro de jogo, por lhe ter mostrado os limites do seu poder. A sua raiva não era o rugido de um leão. Era o silvo de um homem, cuja autoridade confortável tinha sido desafiada e considerada insuficiente. E na solidão da minha nova vida, percebi que não tinha perdido apenas uma filha ingrata. Tinha perdido a ilusão de um marido que estaria ao meu lado quando as coisas ficassem difíceis. Numa família portuguesa, não existem segredos. Apenas notícias que ainda não encontraram o caminho certo para chegar a todos os ouvidos. A história do fundo universitário da Catarina espalhou-se mais depressa do que um incêndio de verão. O meu telemóvel tornou-se o epicentro deste terremoto família. De repente, todos tinham uma opinião, um julgamento, um conselho não solicitado para dar. A minha família tornou-se um tribunal, e eu estava no banco dos réus. A primeira chamada foi do meu irmão, Rui, o mesmo que tinha feito o brinde orgulhoso no jantar de Natal. O seu tom, agora,
Não era de orgulho, mas de desilusão e censura. Sofia, o que é que te deu na cabeça? Perguntou ele, a voz tensa. A mãe ligou-me. Está destroçada. A Catarina está a passar por um inferno. Como é que pudeste ser tão cruel com a tua própria filha? Retirar-lhe o futuro daquela maneira por causa de uma parvoíce que ela diz. Tentei explicar que não tinha sido apenas uma parvoíce, que tinha sido a gota de água num copo que já transbordava há anos. Mas ele não queria ouvir. Ela é a tua filha, por amor de Deus. As mães não fazem isto. As mães perdoam. O teu dever é apoiá-la, não puni-la desta forma drástica. Sente a velha exaustão, a querer voltar. Para ele, como para tantos outros, o meu papel de mãe era um de sacrifício incondicional, desprovido de limites ou de amor próprio. Eu era uma função, e estava a falhar no meu desempenho. A minha cunhada foi ainda mais direta. Estás a dar um péssimo exemplo, Sofia, disse ela, a sua voz cheia de uma superioridade irritante. Estás a ensinar a tua filha a fugir dos problemas, em vez de os resolver com conversa. Uma família resolve as coisas. Não destrói os sonhos uns dos outros. A ironia de ela me acusar de não conversar, quando durante anos as minhas tentativas de diálogo tinham sido ignoradas, era tão amarga que eu nem me dei ao trabalho de responder. Desliguei a chamada a meio da sua palestra sobre valores familiares. Estas chamadas deixaram-me abalada, não porque eu duvidasse da minha decisão, mas porque confirmavam a minha solidão. Para eles, eu era a vilã, a mãe desnaturada, a mulher fria que tinha quebrado o código sagrado da maternidade. Comecei a sentir o peso do julgamento deles, uma pressão para ceder, para me desculpar, para restaurar a paz desconfortável que eles chamavam de harmonia. Foi numa dessas tardes cinzentas, quando a dúvida começava a roer-me às bordas da minha resolução, que o telefone tocou novamente. Era um número que eu não reconheci de imediato. Atendi com hesitação. Estou? Disse eu. Sofia, minha querida. É a tia Helena. A minha tia Helena, a irmã mais velha da minha mãe, uma mulher de 80 anos que vivia no Algarve e que raramente se metia nos dramas familiares. O meu coração afundou-se. Preparei-me para mais um sermão. Tia, está tudo bem? Perguntei, a minha voz cansada. Houve uma pausa do outro lado. Eu é que te pergunto, minha filha. Ouvi as notícias. O galinheiro está todo em alvoroço, como de costume. A sua voz era calma, sem o pânico ou a censura dos outros. Só te queria dizer uma coisa, e quero que me ouças com atenção. Esperei, a respiração suspensa. Fizeste o que tinhas de fazer. As palavras dela foram como um bálsamo na minha ferida. Simples, diretas, sem hesitação. Eu vi-te naquele jantar de Natal. Eu vi-te em todos os jantares de família nos últimos 10 anos. Ninguém via o que tu passavas. Nós, as mulheres da nossa geração, fomos ensinadas a aguentar em silêncio, a sorrir e a servir o próximo prato. Tu não aguentaste, tu não sorriste. Tu levantaste-te da mesa. Demorou, mas fizeste. Estou orgulhosa de ti. As lágrimas subiram-me aos olhos. Mas desta vez não eram de dor, eram de alívio, de validação. Alguém tinha visto. Alguém tinha realmente visto para além da fachada de mãe perfeita e da caricatura de filha ingrata. Alguém tinha visto a verdade da minha exaustão. Não ligas ao que eles dizem, continuou ela. Eles falam de boca cheia, porque é fácil. É mais fácil julgar uma mulher que impõe um limite do que confrontar um sistema familiar que permitiu que o desrespeito crescesse como uma erva daninha. Depois da tia Helena, outras se seguiram. Uma prima mais velha ligou-me, a voz baixa, como se estivesse a partilhar um segredo. Fizeste o que muitas de nós gostariam de ter tido a coragem de fazer.
A minha própria mãe, depois da zanga inicial instigada pelo Rui, ligou-me dias depois, a voz embargada. Talvez tenhamos mimado demais a tua irmã, disse ela, referindo-se a si mesma e ao meu pai. Talvez a culpa também seja nossa. Estas chamadas não mudaram a situação, mas mudaram-me a mim. Mostraram-me que eu não estava louca. Não estava sozinha. Havia uma rede invisível de mulheres na minha família que compreendiam a minha luta porque, à sua maneira, também a tinham travado. Elas eram o coro silencioso que me dava força para continuar a enfrentar a música. O tribunal da família podia ter declarado seu veredito, mas eu tinha encontrado o meu próprio júri, e elas tinham me declarado inocente. O Fundo Recomeço Sofia não era apenas um número numa conta bancária. Era uma promessa. Era a personificação de uma segunda oportunidade. E eu não ia desperdiçar. Durante anos, a minha vida tinha sido uma série de adiamentos. Um dia, quando a Catarina estiver na faculdade. Talvez, quando as coisas estiverem mais estáveis. Depois, quando tivermos mais tempo. De repente, o um dia tinha chegado. Não da forma que eu esperava, mas tinha chegado. A primeira coisa que fiz foi algo que parecia trivial, mas que para mim era monumental. Inscrevi-me num curso de cerâmica. Havia um pequeno ateliê, no bairro da Graça, que eu passava de carro há anos, sempre a olhar com nostalgia para as peças expostas na janela. Sempre me dissera a mim mesma que não tinha tempo, que era um luxo, uma tolice. Na primeira aula, senti-me desajeitada e nervosa. Mas no momento em que as minhas mãos tocaram no barro frio e úmido na roda de oleiro, algo se acalmou dentro de mim. O mundo exterior, com os seus dramas e julgamentos, desapareceu. Havia apenas eu, o barro a girar. E a possibilidade de criar algo do nada, apenas para mim. Não importava se a taça saía torta ou se o vaso se desmoronava. O ato de criar era a recompensa. Era a minha hora, o meu espaço, a minha pequena rebelião silenciosa. A segunda chamada que fiz foi para a Ana, uma amiga da faculdade com quem eu tinha perdido o contato. A vida tinha nos levado por caminhos diferentes. Eu tinha me afundado na maternidade e no trabalho. Ela tinha se divorciado e viajado pelo mundo. Ana? Ana? Disse eu ao telefone, a voz um pouco hesitante. É a Sofia. Houve um segundo de silêncio antes de ela gritar o meu nome. Um som cheio de um calor que eu não ouvia há muito tempo. Contei-lhe tudo, sem filtros. Ela não me julgou, apenas ouviu. E quando eu terminei, ela disse: Então e agora, Sofia? O que vais fazer com toda essa liberdade? Estava a pensar. Comecei eu, o coração a bater um pouco mais depressa. Lembras-te daquela viagem à Itália que sempre quisemos fazer? Florença, Roma. Eu faço as malas amanhã, respondeu ela sem hesitar. Sempre soube que a mulher aventureira ainda estava aí dentro. Estava apenas à espera de uma desculpa para sair. Naquela tarde, estávamos a ver voos e hotéis, a rir como duas estudantes, a planear comer gelados no café da manhã e beber vinho ao almoço. A alegria pura e simples de antecipar uma aventura era algo que o meu corpo e a minha alma tinham esquecido. Como uma viagem marcada, senti a necessidade de me reinventar de outras formas. Olhei para o meu guarda-roupa e vi o uniforme de uma mulher prática e invisível. Calças de ganga sensatas, camisolas de cores neutras, sapatos confortáveis. Eram as roupas de alguém que passa a vida a correr para os outros. No fim de semana seguinte, fui às compras, sozinha. Não comprei o que era prático ou o que estava em saldos. Comprei um vestido vermelho que me abraçava nos sítios certos. Comprei um par de sapatos de salto alto que me faziam sentir poderosa.
Comprei casaco de cabedal que era tudo menos sensato. E depois entrei num cabeleireiro e disse à estilista: corte. Ela cortou meu cabelo comprido e cansado num bob curto e moderno que me emoldurava o rosto. Quando olhei no espelho, a mulher que me olhava de volta era diferente. Era eu, mas uma versão que tinha estado adormecida. Havia brilho nos seus olhos que eu não via há anos. Ela parecia mais leve, mais feliz. Parecia-se comigo. Esta transformação não passou despercebida em casa. O Miguel observava-me com uma desconfiança crescente. Ele estava habituado a Sofia previsível, a mulher que garantia que as suas camisas estavam engomadas e que o jantar estava na mesa às 8 em ponto. Uma noite, ele entrou na cozinha enquanto eu estava a sair para minha aula de cerâmica. O que é o jantar? Perguntou ele. O tom casual, mas a expectativa clara. Não sei, Miguel, respondi eu, pegando na minha mala. Não pensei nisso. Tenho a certeza de que consegues encontrar alguma coisa. Ele ficou a olhar para mim, chocado. Como assim? Não pensaste nisso? Tu pensas sempre no jantar. Pois, mas hoje não pensei, disse eu, sorrindo-lhe. A partir de agora, talvez tenhamos de começar a pensar à vez. Foi a primeira vez que impus limite real, que quebrei padrão de 20 anos. A sua expressão de espanto foi quase tão satisfatória como o cheiro do barro no ateliê. A dinâmica do nosso casamento estava a mudar drasticamente, porque eu estava a mudar. Eu já não era a arquiteta silenciosa da vida de todos. Estava, finalmente, a desenhar os planos para a minha própria vida. A minha transformação era visível, mas a da Catarina era uma força subterrânea, lenta e invisível para o mundo exterior. Eu não a via com frequência. Depois de uma troca de palavras azedas com o Miguel, em que ele me acusou de a ter expulsado de casa, ela decidiu passar a maior parte do tempo em casa da minha irmã. Mas as notícias, como sempre, chegavam-me. Soube que ela tinha arranjado emprego numa loja de roupa movimentada no Chiado. Uma tarde, a caminho de casa, passei pela loja e, por impulso, parei do outro lado da rua a observar. Via através da montra. Estava a dobrar uma pilha de camisolas que uma cliente tinha desarrumado com indiferença. O seu rosto, normalmente tão expressivo com desdém ou aborrecimento, estava agora impassível, cansado. O seu corpo movia-se com uma lentidão que não era preguiça, mas exaustão. Uma mulher aproximou-se dela, disse algo ríspido e atirou uma peça de roupa para o balcão. Via Catarina a forçar sorriso, os dentes cerrados, e a responder com uma polidez que sei que lhe custou cada grama de orgulho. Naquele momento, não vi a minha filha arrogante. Vi uma rapariga a aprender a dura lição de que o mundo não lhe devia nada, muito menos simpatia. 2 semanas depois, a minha irmã contou-me que a Catarina tinha recebido o seu primeiro ordenado. Ela ficou a olhar para o recibo durante uns 10 minutos, sem dizer uma palavra. Disse-me a minha irmã ao telefone. Acho que ela estava à espera demais. O valor era modesto, o salário mínimo, menos os descontos. O suficiente para os passes do metro, os almoços e talvez umas calças de ganga baratas. Mas a anos-luz de distância do estilo de vida a que estava habituada. Pela primeira vez na sua vida, o dinheiro não era conceito abstrato que aparecia magicamente numa conta. Era número concreto, diretamente ligado a 40 horas semanais de pé, a dobrar roupa desarrumada e a sorrir a clientes rudes. O verdadeiro murro na parede veio numa noite em que ela ficou a estudar até tarde. A minha irmã encontrou-a na cozinha, rodeada de papéis, com uma calculadora na mão e lágrimas silenciosas a escorrerem-lhe pelo rosto. Quando lhe perguntou o que se passava, a Catarina apenas apontou para a folha. Tinha feito as contas. Com o seu ordenado,
Depois de pagar as suas pequenas despesas, ela calculou quantos meses de trabalho seriam necessários para pagar um único ano de propinas na universidade pública. A matemática era esmagadora. Uma sentença de anos de trabalho árduo apenas para cobrir o básico. O fundo de 100 mil euros, que ela tinha tratado como uma trivialidade, de repente materializou-se na sua mente como uma montanha de tempo, de esforço, de vida. A minha vida. A partir daí, algo começou a mudar nela. A minha irmã dizia que ela estava mais silenciosa, menos argumentativa. Mas era mais do que isso. Era uma mudança na forma como ela via o mundo. Ao apanhar o autocarro de manhã, ela começou a reparar nas olheiras dos outros passageiros a caminho do trabalho. Na loja, ela via o cansaço nos pés das suas colegas no final do turno. Começou a ver o mundo não como um palco para os seus desejos, mas como uma rede de pessoas a lutar, a esforçar-se, a trabalhar arduamente por coisas que ela sempre tinha considerado garantidas. O seu egocentrismo, a bolha que o Miguel e eu tínhamos ajudado a construir, estava a ser perfurado, lenta e dolorosamente, pela agulha afiada da realidade. Ela ainda não me tinha pedido desculpa, e eu não esperava que o fizesse tão cedo. O orgulho dela era uma fortaleza, mas eu sabia, ao observá-la de longe, que os alicerces dessa fortaleza estavam a começar a tremer. Ela estava a crescer, não porque eu lhe disse para o fazer, mas porque a vida a estava a forçar a isso. E por mais que uma parte de mim duzesse ao vê-la lutar, a outra parte, a parte que amava com uma ferocidade que ela talvez nunca compreendesse, sabia que esta era a única maneira de ela se salvar de si mesma. O tempo tem uma forma curiosa de suavizar as arestas mais afiadas da dor. Os meses passaram. A primavera chegou, enchendo as árvores da minha rua com flores brancas e cor-de-rosa. A minha viagem à Itália com a Ana foi uma lufada de ar fresco na alma. Voltei com a pele beijada pelo sol e uma nova coleção de memórias que eram exclusivamente minhas. O meu curso de cerâmica tornou-se o meu santuário semanal. A relação com o Miguel continuava num limbo tenso. Uma coexistência educada, desprovida de qualquer intimidade. E a Catarina? A Catarina continuava a ser uma presença distante. Uma história contada em segunda mão pela minha irmã. Eu não esperava nada dela. Tinha feito as pazes com a ideia de que a nossa relação, tal como a conhecia, tinha terminado. Estava a construir uma nova vida sobre as suas ruínas. E essa nova vida era, surpreendentemente, pacífica. Chegou o dia da mãe. Acordei sem qualquer expectativa. Sabia que não haveria um pequeno almoço na cama, nem um cartão desajeitado comprado à última da hora. E estava bem com isso. O dia seria meu. Planeei ir a uma livraria, talvez almoçar sozinha num pequeno restaurante com esplanada, e depois passar a tarde a ler no jardim. Quando abri a porta da frente para sair, quase tropecei no que estava no capacho. Era um pequeno vaso de terracota com um jovem e delicado bonsai de oliveira. As suas folhas eram de um verde prateado, a tremer ligeiramente com a brisa da manhã. Anexado ao vaso, com um fio de ráfia, havia um pequeno envelope de papel cartão. O meu coração deu um salto. Olhei para a rua, mas não havia ninguém. Aquele gesto não tinha sido feito para ser visto. Hesitante, peguei no vaso. Era pesado, sólido. A terra estava úmida, recém-regada. Aproximei-me da luz da entrada para ler o envelope. A caligrafia era inconfundível, apressada e ligeiramente inclinada, como sempre fora a da Catarina. O meu nome, mãe, estava escrito na frente. Com os dedos a tremer um pouco, abri o envelope. Lá dentro, não havia uma longa carta de justificação, nem um parágrafo de emoções forçadas. Havia apenas 2 palavras, escritas no centro do cartão. Desculpa. E por baixo, uma assinatura. Com amor, Catarina.
Fiquei ali, à porta de casa, com o vaso numa mão e o cartão na outra. E senti uma onda de emoções tão complexa que me deixou sem ar. A primeira foi o choque. Um choque tão profundo que, por um momento, pensei que me tinha enganado, que o presente era para outra pessoa. Depois veio a surpresa, seguida por um pequeno e tímido rebento de esperança, frágil como as folhas do bonsai. Uma oliveira. Um ramo de oliveira. O simbolismo não me escapou, mas por baixo da esperança havia uma camada de cautela, a armadura que eu tinha construído nos últimos meses. Seria isto genuíno? Seria mais uma tentativa, talvez mais sofisticada, de conseguir o que queria? A parte cínica de mim, a parte que tinha sido tão profundamente ferida, sussurrou para eu ter cuidado. No entanto, havia algo diferente neste gesto. Não foi um pedido. Não veio com uma exigência anexa. Foi deixado em silêncio, para eu descobrir no meu próprio tempo. E o presente em si não era um item de luxo. Não era algo que ela tivesse exigido ao pai. Um bonsai de oliveira requer cuidado, paciência e tempo para crescer. Era um presente que falava de futuro, de persistência. E eu sabia, instintivamente, que ela o tinha comprado com o seu próprio dinheiro. O dinheiro ganho com o suor do seu rosto e o cansaço dos seus pés. Levei o pequeno vaso para dentro e coloquei-o no parapeito da janela da cozinha, onde apanharia o sol da manhã. As duas palavras no cartão ecoavam na minha mente. Desculpa, com amor. Podia não ser tudo, mas era alguma coisa. Era um começo. E enquanto eu olhava para a pequena árvore, um símbolo de paz e de novos começos, permiti-me, pela primeira vez em muito tempo, sentir não a dor do passado, mas a tênue possibilidade de um futuro diferente. Deixei passar um dia inteiro antes de lhe ligar. Precisava de tempo para processar o gesto, para me certificar de que a minha resposta viria de um lugar de calma, e não de uma emoção impulsiva. Quando finalmente disquei o número dela, o meu polegar pairou sobre o botão de chamada por um segundo. Respirei fundo e toquei no ecrã. Ela atendeu ao terceiro toque. Estou! A sua voz era hesitante, cheia de uma incerteza que eu não lhe conhecia. Olá, Catarina. Sou eu, disse eu. Recebi o teu presente. A oliveira é muito bonita. Obrigada. De nada, respondeu ela, a voz baixa. Seguiu-se um silêncio constrangedor, preenchido apenas pelo ruído distante do trânsito do lado dela da linha. Nenhuma de nós sabia o que dizer a seguir. As palavras fáceis de antigamente tinham desaparecido, enterradas sob o peso do que tinha acontecido entre nós. Bem, era só isso, disse eu, a quebrar o silêncio. Queria apenas agradecer. Mãe, espera, disse ela, a voz um pouco mais forte. Será que podíamos tomar um café um dia destes? Só para conversar. O pedido apanhou-me de surpresa. A esperança, aquela emoção traiçoeira, voltou a agitar-se no meu peito. Sim, claro, respondi, tentando manter a minha voz neutra. Podíamos. Combinamos encontrar-nos no sábado seguinte, numa pastelaria, perto dos pastéis de Belém. Um lugar neutro, cheio de turistas, e do cheiro doce a açúcar e canela. Um lugar onde as emoções fortes seriam, à partida, contidas. Quando cheguei, ela já lá estava, sentada numa pequena mesa de mármore no exterior, a mexer nervosamente num pacote de açúcar. Estava diferente, mais magra talvez, e com uma seriedade no olhar que a fazia parecer mais velha. A arrogância despreocupada tinha sido substituída por uma vulnerabilidade palpável. A conversa inicial foi terrivelmente difícil. Falamos do tempo. Ela falou-me do seu trabalho na loja, das longas horas, de uma chefe particularmente difícil. Eu falei-lhe das minhas aulas de cerâmica, descrevendo as minhas tentativas frustradas de fazer uma taça simétrica.
Eram palavras a preencher o espaço, a contornar o enorme elefante que estava sentado conosco à mesa. Foi ela quem finalmente teve a coragem de o enfrentar. Pousou a chávena com um pequeno clique e olhou diretamente para mim, os seus olhos escuros e sérios. Eu entendo agora, mãe, disse ela. A voz pouco mais que um sussurro. Eu fui uma idiota. A palavra idiota saiu-lhe da boca, com um peso de genuíno autorrecriminação. Eu não via. Eu achava que o dinheiro simplesmente aparecia. Que o mundo me devia tudo. Eu ouvi-te naquele dia, quando falaste de tudo o que sacrificaste. E na altura eu só senti raiva. Mas agora eu vejo. Cada vez que recebo o meu ordenado, e vejo o quão pouco é. Cada vez que estou exausta, e só quero ir para casa. Mas ainda tenho 2 horas de turno pela frente. Eu vejo. As lágrimas formaram-se nos seus olhos. Mas ela não as deixou cair. Eu não estava a ver-te a ti. Estava apenas a ver o que tu me podias dar. E isso faz de mim uma pessoa horrível. E eu lamento muito. Ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. A sinceridade dela era inegável. Não havia manipulação. Não havia agenda escondida. Havia apenas uma jovem a encarar os seus próprios erros com uma honestidade brutal. O meu coração, que tinha estado tão bem guardado, amoleceu. Usai, disse-o suavemente. Não lhe disse que a perdoava? Porque o perdão parecia uma palavra demasiado simples para a complexidade do que tínhamos passado. Em vez disso, mudei de assunto, mas para um que nos levasse para a frente, não para trás. Então, como estão a correr as coisas com a procura de casa para a faculdade? Sei que os quartos para estudantes em Lisboa podem ser difíceis de encontrar. Ela piscou, surpreendida com a mudança de tema. Ainda não comecei a procurar a sério. Não sei bem por onde começar. Se quiseres, posso ajudar-te. Ofereci eu. Conheço alguns sites. Posso ajudar-te a ver os anúncios, a perceber o que é um preço justo, e podemos falar sobre como fazer um orçamento. O teu primeiro ano vai ser apertado, mas é execuível se fores inteligente com o dinheiro. Ela olhou para mim, a esperança a regressar lentamente ao seu rosto. Farias isso por mim? Claro que faria, Catarina, disse eu. Eu sou tua mãe. Naquele momento, algo mudou. Eu não lhe estava a dar o dinheiro de volta. O fundo Recomeço Sofia continuava a ser meu. A lição tinha de ser mantida. Mas estava a oferecer-lhe algo talvez mais valioso. A minha experiência, o meu tempo, o meu apoio. Não como uma provedora financeira, mas como uma guia. A nossa relação não podia voltar a ser o que era. E isso era uma bênção. Estava a começar a ser reconstruída, não sobre a base instável da obrigação e do direito adquirido, mas sobre os alicerces sólidos do respeito mútuo e da responsabilidade partilhada. O caminho à nossa frente ainda era longo e incerto, mas pela primeira vez, parecia que estávamos a começar a andar na mesma direção. Passou um ano desde aquele Natal. Um ano que pareceu uma vida inteira. A oliveira que a Catarina me deu está agora no meu pequeno terraço, mais forte e com novos rebentos. Acho que nós também. A Catarina entrou na faculdade, aqui, em Lisboa. Durante a semana, ela divide o seu tempo entre as aulas de economia e o seu trabalho na loja. Aos fins de semana, trabalha num café para conseguir pagar a sua parte do aluguer do pequeno quarto que partilha com uma colega. É uma vida dura, muito diferente daquela que ela tinha planeado. Mas há uma nova luz nos olhos dela. A arrogância foi substituída por uma determinação silenciosa, e a ingratidão por uma humildade que a torna mais bonita do que qualquer vestido caro alguma vez a fez. Ela está a construir o seu futuro, não com o meu dinheiro, mas com a sua própria força. E sei que o valorizará muito mais por isso.
A nossa relação não é perfeita. Há cicatrizes, claro. Há um constrangimento, que por vezes ainda surge. Um lembrete do quão perto estivemos de nos perdermos para sempre. Mas é real. Falamos todas as semanas ao telefone. Ela conta-me sobre um professor exigente. Eu conto-lhe sobre um vaso que se partiu no forno de cerâmica. Ela pede-me conselhos sobre como lidar com a sua senhoria. Eu peço-lhe a opinião sobre o logótipo para o meu novo projeto. Já não sou a sua carteira. E ela já não é a minha obrigação. Somos duas mulheres a navegar as nossas próprias vidas. A encontrarmos-nos no meio do caminho com um novo respeito. Eu estou a prosperar. O fundo Recomeço Sofia deu os seus frutos. A viagem à Itália despertou algo em mim, e as aulas de cerâmica deram-lhe uma forma. Abri uma pequena loja online para vender as minhas peças. Chama-se Terra a Terra. Um nome que me lembra de me manter ligada a mim mesma. Não me vai tornar rica, mas paga as contas. E mais importante, enche-me a alma de uma alegria que o meu antigo emprego nunca me deu. Quanto ao Miguel, estamos a reavaliar. A crise forçou-nos a olhar um para o outro sem as distrações do nosso projeto Catarina. Estamos a aprender a comunicar de novo, a descobrir se o homem e a mulher que nos tornamos ainda têm um futuro juntos. Não sei a resposta, mas pela primeira vez, não tenho medo de a descobrir. Olhando para trás, para a mulher exausta que sorriu enquanto o seu mundo desabava à mesa de Natal, percebo a lição mais profunda de todas. O amor próprio não é egoísmo. É uma necessidade. É o alicerce sobre o qual todas as outras relações saudáveis são construídas. Durante anos, pensei que amar a minha filha significava dar-lhe tudo, proteger-la de todas as dificuldades. Mas agora sei que, por vezes, o ato de maior amor por um filho é dar um passo atrás e deixá-lo enfrentar o mundo real. É permitir que ele caia para que possa aprender a levantar-se. É retirar a rede de segurança para que ele possa descobrir a força das suas próprias asas. Naquela noite de Natal, eu não destruí o futuro da minha filha, eu devolvi-lhe. E, no processo, reclamei o meu.